Uma notícia muito boa que saiu para os donos de Nintendo Switch há poucos dias é que Undertale finalmente recebeu uma data de lançamento para o console e ela é dia 15 de setembro, porém para o Japão. Ainda não se sabe quando o game virá aqui para o ocidente ou se essa data é um lançamento mundial. No entanto, o que importa de verdade é que esse jogo tá vindo e como ele tem tudo a ver com a cara da Nintendo, eu precisava fazer um vídeo falando dele. Ah, você acha que só porque esse game saiu antes para o PS4, Xbox One, PC, deixando a Big N de fora, ele não tem nada a ver com a Nintendo? Então eu vou te provar o contrário, contando para você como Toby Fox criou Undertale e como as inspirações para que ele fizesse seu jogo são mais nintendistas do que você imagina. Desde os tempos primórdios dos videogames, a grande maioria dos jogos que chegaram a ser lançados sempre demonstraram possuir pelo menos algum elemento mínimo de combate, em que os jogadores são obrigados a derrotar seus adversários, algumas vezes de forma violenta, outras vezes nem tanto. Até mesmo os games de RPG de hoje em dia, que muitas vezes fazem inúmeras promessas que agora finalmente seremos 100% livres para fazermos o que quisermos, quase sempre também acabam nos forçando a matar nossos inimigos para que a gente consiga terminá-los. No entanto, Toby Fox tinha experimentado alguns jogos em que persuadir ou utilizar seu charme ajudavam os jogadores a entenderem mais sobre seus oponentes em determinadas situações. Devido a isso, Toby acabou tendo uma grande ideia. E se existisse um jogo em que você não é obrigado a matar ninguém? Não, melhor ainda. E se esse jogo te punisse por resolver tudo com a violência e te recompensasse por encontrar as soluções mais pacíficas para seus desafios? Bom, meus amigos, esse game é Undertale. Toby Fox sempre foi um amante de jogos de RPG e sua série favorita desse gênero era Modern, uma franquia da Nintendo que de maneira geral é bem pouco conhecida fora do Japão, sendo que apenas o segundo dos 3 games que a série possui foi lançado oficialmente no ocidente com o nome de Earthbound. A série Modern como um todo é simplesmente fantástica. Por ser do gênero de RPG, é claro que ela possui características clássicas desse estilo de jogo, mas ainda assim arrisca o suficiente para transformar esses elementos em coisas únicas. Algo simplesmente surreal, só jogando para vocês entenderem mesmo. No entanto, por não ter sido uma franquia de fácil acesso no mundo inteiro, ela não possui um número de fãs tão gigantesco assim, mas aqueles que gostam de Modern simplesmente amam de paixão. Toby é um desses tipos de fãs e querendo encontrar mais pessoas como ele, na época em que ainda estava no colegial, utilizando o nickname Radiation, ele começou a participar de comunidades online em que fãs de Modern se reuniam. Nessa época, ele acabou se envolvendo com um grupo de jogadores que queriam expandir ainda mais as experiências que eles tiveram com sua série favorita, e assim passaram a criar suas próprias hacks e fangames de Modern. No ano 2000, Toby e seus irmãos vieram a conhecer e também brincaram bastante com o programa conhecido como RPG Maker. No entanto, ele nunca chegou a concluir um jogo lá. No fim das contas, o que realmente importa é que essas experiências que ele passou, tanto com os fãs de Modern quanto com o RPG Maker, o encorajaram a expandir as experiências que ele teve com a sua série favorita. E assim, ele começou a fazer seus próprios hacks e os disponibilizou nas comunidades em que os fãs queriam cada vez mais jogos baseados em Modern. Os hacks de Toby foram recebidos de uma forma relativamente boa, deixando ele bem satisfeito. Mas nessa época, design de jogos não era o seu único passatempo. Ele também era um aprendiz de músico. Foi graças a esse seu talento que, enquanto ainda era um estudante, Toby arrumou um emprego de meio período, vindo a ser contratado por Andrew Hussie, o criador de Homestuck, um webcomic bastante popular. O trabalho de Toby era criar músicas para as cenas dos quadrinhos, mas como nessa época Homestuck já tinha uma popularidade bem alta, muitos músicos e artistas já trabalhavam envolvidos em seu desenvolvimento, e devido a isso, ele acabava tendo bastante tempo livre. Foi durante um desses seus tempos livres, enquanto estava com Andrew em seu porão, que Toby começou a experimentar criar seu próprio jogo de RPG original. De início, ele trabalhou em um sistema de batalha testando várias reviravoltas que poderiam acontecer com a fórmula padrão do RPG. Por ser um fã desse gênero de jogo, principalmente dos RPGs japoneses,
Toby também havia experimentado uma grande variedade de títulos que nunca foram lançados fora do Japão, e um desses JRPGs era Shin Megami Tensei, um game que permite que os jogadores conversem com os monstros que enfrentam para que possam aprender mais sobre cada um dos inimigos. Toby queria expandir esse conceito e então ele começou a projetar uma mecânica de batalha que permitia aos jogadores encontrar formas alternativas de lidar com os monstros além de simplesmente vencê-los na base da força. Apesar dessa ser a principal proposta, ele não tirou a opção de poder matar os monstros. Os jogadores ainda teriam a oportunidade de jogar o seu jogo como um RPG padrão, mas Toby decidiu programar sérias repercussões para jogadores que recorressem sempre à violência. Aos poucos, o jogo começou a tomar forma, sendo construído em cima dessa mecânica de batalha, e imaginando o mundo em que o game se desenrolaria, Toby começou a criar personagens divertidos para enriquecer sua história. De acordo com as informações, muitos desses personagens foram desenvolvidos como paródias de personagens de outros games, como por exemplo a Fi de The Legend of Zelda Skyward Sword, que, como muitos de vocês sabem, é uma personagem que constantemente fica lembrando a gente o que precisamos fazer, e para Toby isso era algo que acabava removendo a necessidade dos jogadores raciocinarem um pouco nas soluções de quebra-cabeças. Como resposta a esses tipos de personagens, ele criou Toriel, uma personagem que tem seu nome variável da palavra tutorial e que também fica te mimando de uma forma até que um pouco excessiva, te explicando tudo o que você tem que fazer, pelo menos ali na parte inicial do jogo. Para o protagonista de Undertale, Toby queria estender a ideia clássica do herói mudo. Ele queria que o protagonista fosse alguém que todos pudessem se identificar, e então decidiu que a maneira de fazer isso era escrever todo o texto do jogo na segunda pessoa, onde o jogador seria referido como você ao invés de qualquer outro nome. O estilo artístico simples do jogo também ajudou com essa ideia, já que o protagonista foi projetado para parecer o mais vago possível, ao invés dos jogadores ficarem investindo seu tempo em avatares que dificilmente se assemelhavam a alguém. Toby também reservou um tempo para pensar em todas as maneiras diferentes que as pessoas gostariam de jogar. Muitos RPGs apresentam a ilusão da escolha, mas acabam por forçar os jogadores a ir por um único caminho, fazendo-os ignorar qualquer tentativa de interagir com o jogo de maneiras diferentes. Sendo assim, Toby programou pequenos easter eggs e interações especiais para aqueles que passassem seu tempo explorando os mínimos detalhes de seu jogo. Ele também pensou nas formas como um jogador poderia interpretar um certo desafio em particular, e então inventou maneiras para responder às ações das pessoas, mesmo que essas ações envolvessem sair do jogo ou reiniciá-lo desde o começo. Em um determinado momento, Toby montou uma demo inicial para seu game e passou para alguns de seus amigos, incluindo aqueles que ele conheceu através da série Modern. A reação deles foi bem positiva e Toby achou que com um pouco mais de recursos ele poderia realmente fazer algo divertido. Sendo assim, ele lançou uma simples campanha no Kickstarter pedindo míseros $5.000 para que pudesse completar o seu game, enfatizando que ele teria um foco na amizade e não na violência, apontando a série Modern como sua principal inspiração. No entanto, o que Toby não esperava era que as doações para seu jogo explodissem. Milhares de pessoas resolveram ajudá-lo e mais de $50.000 foram doados para tornar o game dele uma realidade. Tudo que Toby queria era apenas uma pequena ajuda para fazer um jogo simples e original para os fãs de Modern, e como a arrecadação foi mais de 10 vezes o que ele esperava, ele começou a sentir muita pressão para fazer tudo do jeito certo e concluir seu game da forma que prometeu. Ele já tinha visto muitos Kickstarters parecidos falharem, mesmo tendo atingido os fundos que precisavam, e então começou a se preocupar se decepcionaria todas essas pessoas que tinham dado dinheiro para o seu joguinho. No entanto, ele não tinha outra escolha a não ser ir em frente, e assim, utilizando a grana arrecadada, Toby contratou um segundo artista para ajudá-lo a terminar as coisas a tempo. Ele deu seu sangue por meses, desesperado em fazer algo que todos os seus apoiadores aprovariam, mas depois de um intenso trabalho, Undertale foi finalizado. No entanto, as coisas não pararam por aí. Os apoiadores do Kickstarter ficaram tão satisfeitos com o que receberam
que espalharam de forma muito rápida a existência desse novo jogo emocionante e peculiar, que ao mesmo tempo que homenageava os RPGs do passado, também fazia críticas engraçadas a eles. Undertale se tornou um enorme sucesso crítico e comercial, e para a alegria de Toby Fox, ele acabou vendo que seu jogo se tornou uma grande inspiração para jogadores atuais, da mesma forma que um dia ele também foi inspirado pela série Mother. Como eu disse no início do vídeo, em 15 de setembro, Undertale será lançado oficialmente no Japão para o Nintendo Switch. No momento em que esse vídeo está saindo, não sabemos quando ele virá para o Ocidente ou se essa é uma data de lançamento global. Mas o que importa é que ele está chegando para agregar ainda mais a biblioteca gigantesca do Switch. Eu, em particular, fico muito feliz que esse game esteja vindo para o console da Big N, pois, como vocês viram por toda a história que foi contada aqui, esse é um jogo totalmente inspirado por uma série da Nintendo e seu estilo de gameplay também tem tudo a ver com as características da plataforma. Se você me perguntar se vale a pena comprar Undertale, eu diria que se você é um fã da Nintendo, de jogos de RPG à moda antiga e principalmente de jogos que se arriscam em fazer coisas fora da zona de conforto, não há dúvidas, esse game é pra você. Beleza? Bom, aqui quem falou com vocês foi o Vini e esse é o canal Nintendendo. Agora eu vou indo nessa, mas eu conto com a presença de todos no próximo vídeo. Um grande abraço e fui!